Vamos lá, aula 5, bloco 3, ainda falando de sentença. Preste atenção aqui, vamos agora trabalhar a exceção do princípio da adstrição, da congruência, né, de que o juiz está vinculado ao que foi pedido. Exceção de sentença extra petita, ultra petita, enfim. Quais seriam essas exceções? Primeiro, acompanha comigo. Quando o juiz incluir juros e correção monetária na liquidação. Então, por ser um pedido implícito, o chamado pedido implícito, não impede que o juiz, na fase da liquidação, inclua juros e correção monetária. Isso é totalmente possível. Segunda exceção, quando o juiz defere salário, quando o pedido for de reintegração. Acho que você estudou, tenho certeza, o artigo 486 ou 496, deixa eu ver, a memória tá boa. Acho 496 da CLT, acho que a memória está boa, hein? Em que o juiz vai converter, na verdade, ele pode fazer isso, a reintegração do empregado estável para uma indenização. E essa indenização corresponde aos salários do período estabilitário. É possível sim. Juiz verificando que reintegrar aquela parte não é aconselhável, que vai dar galho aquilo, ele pode converter a reintegração em uma indenização. E essa indenização vai corresponder aos salários do período estabilitário. Só isso. Então, isso também é totalmente possível. Terceira situação, deferir adicional de 1/3 de férias. Acontece bastante na prática. Qual é o seu pedido? Quero férias do período de 2012 e 2013. Tá. Você não colocou a acrescida do terço. Pode o juiz deferir as férias e acrescer ao terço condicional? Pode. Também um outro pedido implícito. Ele pode fazer isso tranquilamente. É bom que a parte o faça, claro. Mas é possível sim inserir uma exceção ao princípio da congruência ou da distrição. 4. Conceder adicional de horas extras de no mínimo 50%. O que você pede? Horas extras. Eu trabalho além da 8ª diária e 44ª semanal. Então vou ajuizar uma ação pedindo horas extras. Show, fechado. O juiz defere as horas extras, tá? Ele pode deferir horas extras e pode tranquilamente acrescer o adicional de no mínimo 50%, estampado no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal. Algum problema? Nenhum problema. Ele está deferindo horas extras acompanhadas do adicional que você não colocou. Também é possível. Mais uma situação. Determinar anotação na carteira de trabalho, na CTPS, quando houver pedido de reconhecimento de vínculo. O que você pede? Eu quero reconhecimento de vínculo. Eu fui ao shopping. Neste caso, se você quer reconhecimento de vínculo, deve ser anotado também na carteira de trabalho o reconhecimento de vínculo. Você só pediu o reconhecimento, mas não pediu para anotar na carteira de trabalho. Da mesma coisa, quando o pessoal pede o seguinte, eu quero as verbas rescisórias. Tá, recebeu as verbas rescisórias, mas esquece de pedir a baixa. Tem que pedir a baixa também na CTPS. São situações super importantes. Vem o artigo 493 do CPC e diz, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento de mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Né? Então, qualquer momento que depois que propõe a ação, o juiz verificar um fato constitutivo, impeditivo, modificativo, o que for, ele pode, na verdade não fala impeditivo, né? Constitutivo, modificativo ou extintivo, ele pode se manifestar na fase da sentença, sem nenhum problema. E aqui sempre falando, né, que ele deve ouvir as partes, porque o CPC é tudo preso hoje no princípio da cooperação, a gente não pode esquecer disso. Bom, a súmula, vale a pena, 394 do TST, ela diz o seguinte, o artigo 493, qual que é o nome 493, Genzete? Esse aqui que você acabou de ler comigo. O artigo 493 do CPC, que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir. Então, sempre dizendo, sempre mostrando que se apareceu depois da ação um fato constitutivo, modificativo ou extintivo, o juiz pode se manifestar e vai se manifestar quando da propositura da ação. Ok, mas sempre permitindo a manifestação das partes, sempre permitindo o contraditório prévio. Ok, meu gente?
Quando que se publica a sentença, ou como que se publica? A intimação de uma sentença ocorre na própria audiência em que ela foi proferida. Então, se você estiver num procedimento sumaríssimo, a audiência única, todos os atos acontecem no único dia. Então, naquela audiência, se a sentença foi proferida, ali ocorreu a intimação da sentença. Ali ela é publicada. Lembrando que o réu revel deve ser intimado da sentença via postal com aviso de recebimento. O revel, ele não é intimado dos atos processuais que ocorrem. Claro que não. Mas da sentença, sim. Então, da sentença, o réu revel será intimado. Agora, se eu estiver no procedimento regra, no procedimento ordinário, e acontecer aquela situação do juiz fracionar as audiências, em audiência de conciliação, audiência de instrução ou de julgamento, é na audiência de julgamento que incumbe a parte comparecer nela para tomar conhecimento daquela decisão, da sentença, sob pena de ser considerada intimada naquela data, naquele momento. Então, se ela foi ou não, não tem efeito nenhum. Ela vai para ter ciência, ela vai para ter conhecimento daquela decisão, porque ali, ó, lembra? É o dia do susto, é o início do prazo. O dia útil seguinte já é o primeiro dia do prazo recursal, ok? Então, olha aqui a súmula 197 do TST de novo. A gente já falamos dela umas 2, 3 vezes nesse curso. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se da sua publicação. E a publicação ocorre no ato, nessa sentença. Essa sentença aí é o dia do susto. Bom, se não ocorrer nessa audiência, o juiz ainda pode anexar, juntar a decisão aos autos no prazo de 48 horas. E dessas 48 horas a parte não vai ser intimada, então tem que sempre comparecer nessas 48 horas, já que na audiência de julgamento o juiz não juntou e é um prazo impróprio, para ele receber, para ele ter ciência daquela sentença. Se nas 48 horas o juiz não juntar a sentença aos autos, aí você pode ir para a casinha, ficar sentadinho aguardando a sua intimação. É a súmula, já vimos muito também, mas fixa, 30 do TST, que diz assim: quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, aí está o prazo, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Aí vai para casa e aguarda ser intimado da sentença. Aí é o recado. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o artigo 485 do CPC, no parágrafo 7º, traz uma regrinha interessante sobre a apelação. Fala o seguinte: interposta a apelação é recurso de lá do processo civil, não é nosso não. Em qualquer dos casos que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para se retratar. Então, 5 dias para se retratar. Então, ó, tem a sentença, beleza? Da sentença, lá no processo civil, cabe apelação. Vai devagar. Então, quando interposta essa apelação, o juiz ainda vai ter 5 dias para se retratar da sua sentença, em alguma situação, em algum caso. Eu aplico isso ao processo de trabalho? Fala aí, TST. O artigo 3º da Instrução Normativa 39 do TST diz que o artigo 485, parágrafo 7º do CPC, em relação aí ao juízo de retratação nosso, no recurso ordinário, aplica-se sim ao processo de trabalho. Então, tem a sentença, interposto o recurso ordinário, ainda cabe ao juiz se retratar no prazo de 5 dias, em qualquer situação. Em qualquer situação. Bem interessante isso aqui, tá? Cuidado para você não errar. Bom, decisão interlocutória, agora vencemos a sentença. Decisão interlocutória, ela parece uma sentença, mas não é uma sentença. O artigo 203, parágrafo 2º do CPC diz que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se encontra no parágrafo 1º. Não ajudou em nada, né? Diz que decisão interlocutória é todo ato decisório, mas que não é uma sentença. Pois é. E o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, fala que os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias em recurso de decisão definitiva. Então, reforçando, decisão interlocutória é recorrível de imediato. Eu só posso recorrer ao final se me interessar ainda. Agora, de plano, eu não recorro da interlocutória, só ao final. Beleza? Despacho.
Despacho não tem carga decisória. O artigo 203, parágrafo 3º do CPC diz: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou requerimento da parte. Então, todos os demais. O que é despacho? O que não é sentença, o que não é decisão interlocutória. Todos os demais atos do juiz no processo eu vou chamar de despacho, 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 despacho. Impulsiona, movimento. Basicão é isso. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devem ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, muitos despachos lá são logo feitos pelo próprio servidor, não tem que ter autorização do despacho. Mentira, muitos atos ordinatórios vão direto pelo próprio servidor, não precisando de despacho do juiz. Muitas vezes o juiz só revê aquela situação. E o artigo 1001 do CPC acabou com qualquer dúvida de que despacho não cabe recurso, tá? Não cabe nenhum recurso para um despacho. Só tem despacho, só tem recurso de sentença e decisão interlocutória a depender da situação. Acórdão. O que é um acórdão? 204 do CPC. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, toda decisão colegiada você chama de um acórdão. O juiz tem uma sentença monocrática. Agora, uma turma do TRT julga o seu recurso ordinário. Como é que fica lá? Acórdão a turma. Então, acórdão é uma decisão de um colegiado. Decisão de colegiado é um acórdão. Qual é a natureza de um acórdão? A natureza de um acórdão pode ser... Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Pode ser de sentença ou decisão interlocutória. Então, a natureza de um acórdão pode ser uma sentença ou uma decisão interlocutória. Repetindo, a natureza de um acórdão pode ser uma sentença ou uma decisão interlocutória, sem nenhum problema, tá? Tudo eu vou chamar de acórdão. Fechado? Tranquilo? Sim ou não? Sim? 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 Beleza. Bom demais. Muito bem, meus amigos. Vamos iniciar agora, nessa aula 5, nesse bloco 3, o tema mais importante da sua prova. O tema mais importante do processo do trabalho, que é o estudo dos recursos. Eu não tenho a menor dúvida que essa é a temática mais importante para a sua prova. Por ser a temática mais importante, eu peço atenção máxima nesse estudo. Então eu peço que você, sei lá, desligue o celular, feche a porta do quarto, feche a janela, fica trancado, no escuro não, no claro, desliga tudo e faz uma concentração máxima. Sugiro ainda que se você não tem um caderno, um bloco de notas, pega alguma coisa para anotar os principais pontos. Ah, tem apostila, eu sei, mas anota ou na apostila mesmo alguns pontos principais importantes. Vamos falar dos recursos no processo do trabalho. E quando a gente estuda os recursos no processo do trabalho, como eu sei que é o tema mais cobrado em prova, como eu sei que para muitos, inclusive para você técnico, é o tema mais puxado, mais difícil, mas é o mais importante, eu faço uma divisão didática. A gente começa o estudo da teoria geral dos recursos e depois vamos estudar os recursos em espécie. Então vamos iniciar com a teoria geral dos recursos e depois com os recursos em espécie. Então, já coloca no seu caderno, por gentileza, a teoria geral dos recursos. Só que é interessante que você conheça basicamente quais são os recursos que cabem aqui no processo de trabalho. Claro, você vai começar um estudo, você precisa, é claro, é evidente, conhecer quais são os recursos que você vai utilizar aqui. Nós temos uma sentença que um juiz profere. Então, a regra é essa. De uma sentença proferida por um juiz do trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário que será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT. Então, da sentença cabe um RO para o TRT. Do acórdão do TRT no recurso ordinário, cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Se eu já estou aqui no TST,
eu já estou na última instância trabalhista, o último órgão trabalhista, como é que vai caber outro recurso? Cabe outro recurso para o próprio TST, que são os embargos ao TST para o próprio TST. Você vai entender toda a situação dessa quando estudarmos os recursos em espécie. Agora é só a linha reta, a linha direta, um papo bem tranquilo dos recursos, tá? Então, cabe embargos ao TST para o próprio TST. Como é que o mesmo tribunal, Rezende, vai julgar dois recursos? Aí é só você visualizar o TST assim, ó. Pensa no TST, um prédio, e aí ele é dividido em turmas, na SDI, que é a seção de dissídios individuais, e na SDC, que é a seção de dissídios coletivos. As turmas, a turma do TST, ela vai julgar o recurso de revista. Opa! O recurso de revista vai ser julgado pela turma. Turma vai julgar o recurso de revista, o RR. RR não é Rogério Renzetti, recurso de revista. E os embargos ao TST serão julgados, via de regra, pela SDI. Então, você pensa no TST em aí vários departamentos. Então, as turmas, e são 8, vão julgar o quê? Recursos de revista. E os embargos ao TST, via de regra, vão ser julgados pela SDI, pela seção de dissídios individuais do TST. Fechado? Vamos voltar lá que não acabamos não. Só para a gente mesmo fazer o apanhado aí nessa linha. Deixa eu só apagar aqui, que você já entendeu por que são dois recursos para o mesmo tribunal. Pensando aí em divisões de departamentos, assim podemos falar. Bom, então sentença do juiz RO para o TRT, recurso de revista para o TST, muito bem, e os embargos ao TST para o próprio TST. Aí no finalzinho dessa linha do tempo aqui, cabe ainda o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Embora o recurso extraordinário não seja um recurso próprio nosso, ele cabe no processo de trabalho. É claro que ainda cabem outros recursos que não foram falados aqui, como os embargos de declaração, como o agravo de instrumento, como o agravo de petição, esse eu quero falar agora, rapidamente, como o pedido de revisão. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.